Hoje, retomando nossos estudos, de catequese sobre os sacramentos, falaremos sobre a extrema-unção. Na escala dos sacramentos, a extrema-unção ocupa o 5º lugar. Com efeito, ela completa o número de sacramentos que se referem diretamente ao bem espiritual dos indivíduos, isto é, os que são destinados a todos os fiéis em geral. O batismo, a crisma, a eucaristia, a penitência e a extrema-unção. Os dois últimos, a ordem e o matrimônio, não são conferidos senão a algumas pessoas, em particular, porque nem todos se casam e nem todos se ordenam. O sacramento da extrema-unção é administrado in extremis, porque é a vontade do Senhor que ele deva justificar e defender o fiel fatigado e doente, a fim de que possa perseverar até o fim, e morrendo na graça e na amizade de Deus, passe do exílio à pátria celeste. No modernismo, esse sacramento teve o nome mudado, chamado de unção dos enfermos. Mas é um sacramento administrado, como a palavra fala, in extremis. Então, em caso de extrema necessidade. Para as enfermidades corriqueiras, a igreja dispõe de sacramentais. Tem um sacramental para os enfermos. Uma unção para os enfermos, uma oração para os enfermos, dada pelo sacerdote, que não é a extrema unção. Este sacramento tem a mais estreita relação com o da penitência, instituído como para completar-lhe os efeitos. Com o fim de apagar todos os pecados, o sacramento da penitência restaura na alma a vida da graça e cura, ao menos em parte, os vestígios do pecado. A extrema-unção completa a cura começada, distribuindo os resquícios, ou destruindo, aliás, os resquícios da culpa. Ela é, então, para a penitência, o que a confirmação, ou a crisma, é para o batismo. Os dois sacramentos tiram das chagas das mãos do Salvador a força que nos devem comunicar para operarmos em ordem ao reino de Deus. A confirmação nos arma para as lutas da vida cristã pela fé. A extrema-unção nos aparelha para o combate da morte pela esperança. Mas a força e as armas que são necessárias para se combater vitoriosamente na vida e na morte são diferentes pela diversidade de fins a atingir. Da diferença de fins a que se destinam a confirmação e a extrema-unção, nasce a divergência na eficácia dos dois sacramentos, que se nota na matéria e na forma preliminarmente. Na confirmação, o óleo é misturado com bálsamo e a forma é indicativa. Na extrema-unção, o óleo sagrado é simples e a forma é deprecativa. A confirmação é ministrada pelo bispo a adultos e às crianças em qualquer idade. A extrema-unção é dada somente a adultos e a crianças já no uso da razão, por qualquer sacerdote no gozo pleno de suas ordens. A antiga lei, tão fraca e tão imperfeita, não podia por si mesma dar a justiça e a perfeição. Antes de Jesus Cristo, não havia, pois, um meio sacramental
que figurasse a extrema unção, designada como é a facilitar o ingresso no céu aos que partem desta vida e aplainar os obstáculos que lhes retardariam a entrada na glória. Quando Jesus Cristo enviou os apóstolos 2 a 2 para a sua primeira missão, eles partiram, pregaram a penitência e ungiam com óleo a muitos doentes e os curava, conforme escreve São Marcos no seu Evangelho. É certo que nesta passagem do Evangelho não vemos nem a instituição nem a administração desse sacramento, mas essa missão confiada pelo Salvador a seus apóstolos e a conduta que tiveram são certamente seu prenúncio. É uma figura do mesmo. Pelo contexto integral dessa passagem de São Marcos, vê-se que se trata de curas miraculosas. A essas curas, porém, o Senhor aplicou o uso do óleo, porque queria que essa unção fosse a figura do sacramento da extrema-unção que devia instituir mais tarde. A cura corporal operada pela unção do óleo devia significar a cura sobrenatural da alma, produzida por este sacramento. A extrema-unção é um verdadeiro sacramento, pois a sua administração ritual, isto é, pela unção com óleo consagrado e pela oração de fé, o cristão gravemente doente recebe as graças especiais que lhe fortificam a alma em meio aos rudes combates e lhe permitem alcançar a suprema vitória no último lance da vida. O apóstolo ensina aos fiéis como se devem portar nas vicissitudes da vida, nos dias tristes e nos dias alegres. Na prosperidade e nas provações, a prece é sempre uma arma de eficácia salutar. Dos males que afligem o homem, a doença é o que mais o acabrunha. Desta maneira, quando a fraqueza e a enfermidade vêm juntar-se um sofrimento físico, a oração privada não basta. É necessário recorrer à maternal solicitude da Igreja, encarregada de dispensar a seus filhos enfermos os meios sobrenaturais de cura e de salvação instituídos pelo Divino Médico. E na economia da Igreja é distribuída aos padres a função oficial reconhecida pela comunidade cristã de conferir aos doentes os socorros da graça, orando por eles e ungindo-os com o óleo da salvação. A prece unida à unção forma o sinal sensível exterior que produz a graça. Pelo que aí fica dito, conclui-se que a extrema-unção está revestida de todos os dotes que a constituem um verdadeiro sacramento. Faz parte do número dos sacramentos de vivos, porque não foi instituído para, por si, perdoar os pecados, mas como, em certos casos, os possa remir, é, secundariamente, um sacramento de mortos. A recepção desse sacramento não é absolutamente necessária como condição de meio para a salvação, porque para se ir ao céu basta o estado de graça. Entretanto, essa condição pode tornar-se acidentalmente necessária se não for possível ao penitente receber o sacramento da penitência nas condições certas de validade. Para um doente que não pode confessar-se, a extrema-unção pode ser mais útil que a absolvição, porque ela pode remir o pecado com a atrição interior, como afirma São Tiago. As graças, aliás, anexas à extrema-unção, contribuem não somente para santificar a doença, mas ainda para restituir a saúde corporal.
Quantas pessoas, depois de ungidas sacramentalmente, se hão curado de gravíssimas enfermidades? O rito da extrema-unção em uso da Igreja Católica não é uma instituição humana, nem um costume introduzido pelos padres, mas um sacramento autêntico instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim fala o Concílio de Trento. Se alguém diz que a extrema-unção não é verdadeira e propriamente um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo e promulgado pelo apóstolo São Tiago, seja anátema. Essa instituição se verificou no período do tempo decorrido entre a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor. A prova escriturária que estabelece a natureza e a dignidade sacramentais da extrema-unção tira-se da quinta epístola de São Tiago. O texto do apóstolo fornece claramente matérias sobre esse sacramento, sobre matéria e forma, como sobre o ministro, o sujeito e os efeitos da extrema-unção. Diz o apóstolo: se alguém está enferma entre vós, ordena, convide os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com o óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o aliviará. E se estiver em alguns pecados, eles ser-lhes-ão perdoados. Basta examinar esta passagem bíblica no seu texto e o contexto para se ter a convicção de que o apóstolo não fala de uma cura natural, nem de um dom gratuito de curar doenças, mas de um rito religioso ao qual está anexa a colação de graças que remitem os pecados e fortalecem o doente. Se o doente estiver em alguns pecados, ser-lhes-ão perdoados. Para os fiéis gravemente enfermos, é que esse sacramento foi instituído. Não se deve conferir esse sacramento senão àqueles que se encontram próximos da morte por motivos de doença ou então por caduquice, porque a velhice em grau avançado é uma verdadeira doença. Não se pode administrar a extrema-unção aos que correm perigo de vida por causa que não procedem de enfermidade, mesmo que se possa dá-la aos que perderam o sentido. É uma grave imprudência esperar pelo momento extremo, porque nesse caso a unção santa é aplicada a um corpo inerte, incapaz de colher em toda a abundância os frutos que esse sacramento produz e de fazer atos de fé, de contrição e de confiança em Deus. Muitas vezes, ou quase sempre, quando o doente está prestes a exalar o último suspiro, com o vão pretexto de não assustá-lo, é que se vai chamar o padre, talvez em hora inoportuna, para deparar-se com um cadáver. É uma parvoíce afirmar-se que a presença do sacerdote apressa a morte do moribundo. Os que assim pensam assumem gravíssima responsabilidade diante de Deus. É uma ternura mal entendida. É uma crueldade inominável deixar uma alma ao abandono e no desagrado de Deus por motivos frívolos. O serviço mais assinalado que se pode prestar a um doente em estado grave é despertar-lhe na consciência o cumprimento dos deveres religiosos, pois a melhor maneira de se lhe testemunhar estima
é fazê-lo receber os socorros espirituais da última hora com clara evidência e plena adesão da vontade, a fim de que, repetindo as palavras que nosso Senhor pronunciou na cruz, possa exclamar: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.